As pessoas olhavam para Zaqueu e o que elas viam? Um ladrão, um corrupto, um cobrador de impostos que estava enriquecendo ilicitamente. Mas Jesus olhou para Zaqueu e o que ele viu? Um homem escravizado pela ambição. Só que um homem com um coração que estava sedento por uma mudança. Uma vez, eles trouxeram até Jesus uma mulher que era rotulada, que já tinha sido rotulada como adúltera. Jesus não negou o pecado dela, mas ele revelou uma coisa muito mais profunda. Ele mostrou para aquelas pessoas ali que estavam condenando aquela mulher, que estavam com as pedras nas mãos para matá-la, que os acusadores também precisavam de perdão. Tanto que a Bíblia diz que Jesus se abaixou, começou a escrever na areia, e enquanto ele escrevia, todas as pessoas saíram dali. Supõe-se que ele escreveu os pecados daquelas pessoas que estavam ali condenando aquele adultério. A Bíblia diz que Jesus olhava para as multidões e se compadecia delas, porque ele as via como ovelhas sem pastor. Esse é o olhar que nós temos que pedir a Deus hoje. Que Deus nos dê o olhar de Jesus nesse dia de hoje. De olhar para as pessoas, para os fenômenos sociais e ter olhos espirituais para enxergar como Jesus enxergava. Não rotule, meu irmão, minha irmã, não rotule. Peça a Deus para você ver mais fundo. O apóstolo Paulo nos lembra que a nossa luta não é contra carne e sangue. Eu fico muito admirado, né, como que as igrejas adotaram essa linguagem de guerra, né? Nós estamos em guerra, nós temos uma guerra. Ok, estamos em guerra, a Bíblia fala isso. Mas guerra contra quem? Contra pessoas? Não. Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, a nossa luta não é contra pessoas. Existe uma dimensão espiritual, emocional, social, cultural. Tá vendo quantas camadas? É como se fosse uma cebola. Você tira uma camada, tem outra, tira uma camada, tem outra, tem outra. Várias camadas que estão influenciando o comportamento humano. Rotular pessoas é mais fácil do que entender contextos. Por isso que a gente prefere rotular. Olha só o que aconteceu na Alemanha nazista. Os judeus foram rotulados como inimigos. E por isso eles precisavam ser exterminados. Você estudou isso na história. Na década de 40, os judeus lá na Alemanha foram rotulados como inimigos. E eles precisavam então ser eliminados da face da terra. E aí foram criados campos de concentração, houve uma matança de pessoas, né, porque estamos em guerra, literalmente, né? Então vamos matar pessoas. Eu estava lendo outro dia que depois que a guerra acabou, muitos apoiadores do regime nazista foram levados até os campos de concentração. Eles tinham que ver com os próprios olhos o que o engajamento deles, aquela ideia, havia proporcionado na história do povo judeu. E muitos ali, quando viram os campos de concentração, as valas, o terror, eles começaram a chorar. Sabe, parece que a ficha caiu, as escamas caíram dos olhos. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Hoje no Brasil, a gente tem feito a mesma coisa. A gente rotula as pessoas. Você é de direita ou você é de esquerda? Você
se você é bolsonarista, você é de extrema direita. Se você vota no Lula, você é comunista, você é esquerdista. Calma. E se em vez de rotular, a gente sentar e conversar? E se em vez de gritar, a gente tentar ouvir o outro? Talvez nós tenhamos muitos interesses em comum, sabia? E se nós tentássemos entender qual é o medo, qual é a dor, qual é o anseio, qual é a história por trás dessa sua opinião? Por que que você pensa assim desse grupo? Por que que você pensa assim desse outro grupo? Os cristãos não foram chamados para vencer debates. Eles foram chamados para amar, para ter empatia. E a cruz é o olhar final. Diante de tudo isso que eu falei aqui, eu aponto para a paz do Senhor, irmãos. Se esse vídeo chegou até você, eu creio que isso não foi por acaso. Talvez Deus esteja te chamando para dar um próximo passo na sua caminhada de fé. Meu nome é Edivaldo Oliveira, eu sou pastor, teólogo, escritor e conferencista. Eu também sou o criador do canal Minuto com Deus, que está no ar há mais de 10 anos. Há muito tempo eu tenho observado uma coisa: pessoas que amam a Deus, mas que vivem cansadas, ansiosas e sobrecarregadas em áreas importantes da vida. Muita gente ora, lê a Bíblia, frequenta a igreja, mas vive no limite emocional. A pessoa ama a Deus, mas não consegue ter uma vida organizada. E isso acaba afetando os relacionamentos, as emoções que ficam desgovernadas, as finanças que acabam vivendo na base do improviso. E eu quero te dizer que o problema não é falta de fé. Jesus disse em João 10, no versículo 10, que veio para nos dar vida, e vida em abundância. Vida abundante não é uma promessa vazia, é o resultado de uma vida alinhada aos princípios de Deus. Deus é um Deus de ordem, de processo e de crescimento. E foi pensando nisso que nasceu o método Vida Abundante. É um treinamento prático, estruturado e bíblico, criado para te ajudar a alinhar sua vida espiritual, emocional, relacional e financeira à vontade de Deus. Não é autoajuda, é Bíblia aplicada à vida real. Dentro do método, você vai aprender a fortalecer sua vida espiritual, governar melhor suas emoções, construir relacionamentos saudáveis, organizar sua vida financeira com princípios bíblicos. Tudo isso de forma clara, prática e no seu ritmo. Eu não estou te prometendo uma mudança instantânea, não é fórmula mágica, mas você pode viver uma transformação consistente à medida em que você aplica os conhecimentos do método. Quando a raiz do problema é tratada, os frutos aparecem. Mais clareza, mais paz, mais direção, mais equilíbrio. Se enquanto você me ouvia, alguma coisa falou forte aí dentro do seu coração, não ignore. Logo abaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever no Método Vida Abundante. Clica nesse link, faça sua inscrição e comece hoje mesmo essa jornada de crescimento e transformação. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero caminhar com você nessa jornada.